Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiossi e essa é a disciplina de Desenvolvimento Regional. Eu estou aqui no estúdio do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, e ao fundo a gente consegue ver uma tela branca e essa tela interativa, onde nós vamos passar alguns slides, os conteúdos da aula de hoje. Vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, e estou usando uma camisa azul e uma calça preta. O sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. Vamos lá para o nosso conteúdo? Bom, essa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas. Na unidade 1, nós conceituamos um pouco sobre o que é desenvolvimento e quais são os aspectos regionais do desenvolvimento. Nós compreendemos um pouco suas origens históricas, que também datam do surgimento do capitalismo, dentro da primeira e segunda revolução industrial, onde houve o foco no crescimento econômico. O desenvolvimento ele passa a surgir quando a gente tem uma intervenção do Estado, na intenção de promover justiça social, desenvolvimento sustentável e crescimento econômico de uma maneira mais contínua. Essa intervenção do Estado, ela se dá na forma de políticas públicas. Na unidade de hoje, nós vamos compreender um pouco melhor sobre como funcionam essas políticas públicas. Vamos lá? Nós vamos falar um pouco sobre crescimento versus desenvolvimento. A gente fala do crescimento econômico quando a gente tem o aumento do nível de produção de bens e serviços. Já para haver desenvolvimento é um pouco mais complicado, né? O desenvolvimento ele tem que estar economicamente um crescimento sustentável, algo que seja ecologicamente mais correto e socialmente justo. E aí, o que a gente faz para ter todos esses fatores acontecendo ao mesmo tempo? A gente só tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo quando a gente tem intervenção do Estado, por meio de políticas públicas. A política pública, né, é a nossa unidade aqui. Nessa unidade vamos falar, então, uma introdução aos estudos das políticas públicas, seus conceitos, tipos, sua avaliação. Porém, antes de qualquer coisa, é fundamental compreender o motivo e o contexto da sua existência. O objetivo de hoje é, ao final dessa unidade, você consiga reconhecer os conceitos de política pública. Vamos falar então de políticas públicas, conceitos e características. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e a maior participação da sociedade na defesa dos seus interesses, graças aos movimentos sociais, o exercício democrático da participação popular na gestão dos serviços públicos foi se desenvolvendo durante o século XX. A política pública, como área de conhecimento, foi desenvolvida nos Estados Unidos no decorrer do século XX, por autores diversos. Esse último autor define políticas públicas como o que o governo quer ou não quer fazer. Vimos então que a formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus próprios propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações para a produção de resultados ou mudanças no mundo real. Pode-se entender como políticas públicas um conjunto de ações tomadas pelo governo, pode ser governo aí nacional, estadual, municipal, que visa aplicar ou implementar medidas de responsabilidade pública às diversas camadas da sociedade. No âmbito político, as políticas públicas são parte do grande conflito de interesses, pois diversos atores organizados em grupos com interesses opostos pressionam o Estado para que execute políticas públicas que lhes favoreçam. Por exemplo, a gente tem alterações fiscais ou tributárias para beneficiar alguns segmentos, por exemplo, beneficiar o agronegócio, a construção civil ou a energia. E políticas públicas podem ser políticas de Estado ou políticas de governo. Elas são de Estado quando independe do governo, pois o governante que estiver como gestor, pois ele vai ser garantida pela Constituição. A gente dá exemplo aí da redução das desigualdades regionais. Está prevista na nossa Constituição.
é a nossa política de Estado no Brasil. Pode ser também uma política de governo, que só ocorre durante um governo específico, pois cada governante costuma ter seus próprios projetos específicos, apresentados na campanha, que são de interesses de um público determinado, que acabam elegendo esse governante. As políticas públicas ainda podem ser de origem social, quando, por exemplo, a gente fala de educação, saúde, previdência pública, né? Assistência social. Podem ser políticas econômicas, quando a gente fala de políticas fiscais, tributárias, cambiais, políticas de incentivo ao crescimento econômico. Ou de infraestrutura, quando a gente fala de pavimentação de estradas, privatizações de portos, aeroportos. É fundamental perceber que tudo está interligado, conectado, pois políticas sociais de infraestrutura têm efeito no desenvolvimento econômico de qualquer nação ou região. Ações públicas são destinadas a atores permanentemente e em conflito, que, defendendo seus interesses, utilizarão de todos os meios e instrumentos necessários para inserir os seus interesses na agenda do governo, que passará a tratá-los como um problema público. Sempre haverá conflitos de interesses entre os diversos atores da sociedade, por benefícios diretos ou por justiça por parte dos agentes públicos, que, de acordo com a meta estabelecida, devem trabalhar pelo benefício de toda a população, com políticas educacionais, de saúde, de infraestrutura e, da mesma forma, fomentar o desenvolvimento econômico com políticas de incentivos. Concomitantemente, todos os atores vão se fortalecendo e pressionando o Estado de maneira mais justa em busca de benefícios que atendam todos os cidadãos, independentemente de suas classes sociais. Foram os movimentos sociais que conquistaram em todo o mundo condições dignas de trabalho, de vida às classes menos favorecidas, como os direitos trabalhistas, o direito ao voto, a educação pública, a previdência, entre outros. O Estado é o protagonista no processo de planejamento e execução das políticas públicas, devido ao seu poder e autonomia garantidos pela Constituição Federal. Porém, suas decisões são tomadas a partir de pressões externas, atores externos que participam juntos ao protagonista de todo o processo de decisão, com mais ou menos poder de influência. Segundo Reinaldo Dias e Fernanda Matos, os atores em políticas públicas que podem ser divididos nas seguintes categorias. Temos atores fundamentais, por exemplo, o próprio Estado, os partidos políticos, a equipe de governo, os corpos técnicos, os juízes. Temos também a mídia como um importante ator, as empresas, os sindicatos, associações profissionais, as organizações do terceiro setor, atores de conhecimento e grupos de pressão. Todos esses atores juntos acabam produzindo diferentes pressões dentro do cenário político e acabam com isso conseguindo conquistas políticas que vão levar ao financiamento de ideias e propostas que vão gerar ações sociais, seja diretamente pela ação do Estado, como por exemplo quando o Estado concede o Bolsa Família, ou indiretamente quando o Estado abre editais para financiamentos do esporte. E tudo isso está ligado a várias pressões acontecendo concomitantemente, mas também tem a ver com como a população vê a participação do Estado, como a população deseja que a sociedade caminhe e evolua. No ramo da economia, a gente entende que os atores econômicos como os bancos, os grandes empresários, os sindicatos de trabalhadores, acabam pressionando por mudanças nas leis trabalhistas, flexibilização das formas de contratos e também estruturas de investimento, que vão desde concessão de empréstimos subsidiados, mas também formação de estrutura para o crescimento de algumas regiões, como estruturas de logística, quando a gente fala de estradas, portos, aeroportos, ferrovias, mas também estruturas de infraestrutural, como, por exemplo, a energia elétrica e outras formas de conexão. O governo brasileiro já organizou várias vezes alguns programas com foco na economia,
Isso na nossa história a gente pode falar na década de 50, JK contratou o Celso Furtado e uma equipe que atuava já na CEPAL, a Comissão Especial para a América Latina, para construir uma série de estudos apontando os gargalos estruturais para o crescimento econômico no Brasil. A partir desse estudo houve uma pavimentação de várias estradas, construção de novos portos, movimentação da energia elétrica. Isso levou, assim, décadas de crescimento dentro do período dos anos 60 e 70, inclusive o período que ficou conhecido como o milagre econômico da economia brasileira. Mais recentemente, depois dos anos 2000, nós tivemos o PAC 1 e o PAC 2, que são os Programas de Aceleração do Crescimento, com propostas de investimentos do governo em alguns setores considerados críticos da sociedade. Além disso, a gente vê a importância da discussão desse crescimento econômico de forma regionalizada. Cada vez mais nos documentos do governo vem a previsão dos arranjos produtivos locais, a detecção das grandes potencialidades das regiões do Brasil. Esse é o conteúdo para nossas próximas unidades. Nós ficamos por aqui, espero ver você nas nossas próximas unidades e na nossa aula no AVA. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.